Eu gostava de mergulhar num universo totalmente criado por uma pessoa e me sentir ali. Isso é muito bacana. E aí, quando eu vinha aquelas ideias na minha cabeça, eu queria tentar trazer isso também para as pessoas, falar, olha que ideia legal, já pensou se o mundo fosse assim, dessa forma, se acontecesse isso. Então eu comecei a trazer isso de forma de escrita. Meu nome é Karina, no meio literário eu sou conhecida como Mione Fei, que foi um pseudo que eu adotei, até mesmo por curtir muito literatura, e foi uma homenagem às minhas personagens favoritas. Esse daqui é o meu livro, A Corte Fei, que foi lançado, essa versão foi lançada em 2015, e foi, de certa forma, o meu primeiro livro a ser lançado. Não foi o primeiro a ser escrito, mas foi o primeiro a ser lançado. Eu tenho 31 anos, sou estudante de jornalismo aqui na Unicarioca. O meu livro é baseado em mitologia celta, né? A gente tem o mundo encantado, que é um mundo onde vivem as criaturas encantadas, e também temos o mundo mortal, que é o nosso mundo. E basicamente esses dois mundos eles coexistem, né? Um precisa do outro para sobreviver. Isso é bem da cultura celta mesmo. Eu modifiquei algumas coisinhas, até mesmo para se adequar melhor ao romance que eu estava escrevendo, mas ele é baseado nisso, então a gente tem duas cortes, a corte das sombras e a corte da luz. E essas cortes elas são totalmente opostas, elas viviam em guerra, até que pelas ações do homem, que estava dizimando todo o mundo encantado, né, que é focado nas coisas da natureza, as duas cortes resolveram se unir em um casamento arranjado. E aí se casaram, o rei Owen, né, o príncipe Owen virou o rei Owen e a princesa Eleonora, que era da corte da luz, virou a rainha Eleonora. Os dois se casaram, se amaram, só que logicamente não viveram felizes para sempre, senão não tinha livro. Então tem alguns desejos que a corte das sombras tem e que a corte da luz ela não pode assim suprir. Então nisso vem uma traição que pode colocar essa paz que existe entre as cortes a perder. O processo para escrever o livro para mim não foi tão complicado. Esse não foi o primeiro livro que eu escrevi, então eu já sabia mais ou menos como lidar, né, algumas coisas assim, quando dá aquele bloqueio criativo, eu já sabia como superar esse bloqueio. E acontece que eu gosto da mitologia celta, eu estudei durante 18 meses um curso falando só sobre isso e eu tinha tido algumas ideias na época para um RPG, só que não entrou a ideia para RPG e eu resolvi então escrever a parte, começar a escrever um livro. E foi quando uma amiga minha ela chegou para mim e falou, escreve um livro no Wattpad, que era uma plataforma que estava crescendo na época, e aceitei escrever, eu já tinha os livros escritos, estava participando de concurso, falei, não, esse eu vou escrever no Wattpad. Comecei a escrever, e nisso comecei a escrever, o pessoal começou a ler, e eu fiquei muito empolgado, porque não eram só os meus amigos que estavam lendo, eram pessoas que não me conheciam, e é muito legal porque assim, as pessoas vêm falar com você, tipo, nossa, tô adorando, você fala, pô, legal, essa pessoa ela não tá sendo comprada para dizer isso, não é um amigo meu, então realmente as coisas estão indo bem. E nisso que eu fui escrevendo, fui tendo mais leitores, até que apareceu uma editora para querer publicá-lo. Eu sempre gostei muito de ler, então isso me facilitou bastante a desenvolver até uma certa crítica, né? A parte de criticar livros, a saber melhor sobre livros e a saber melhor como escrever. Eu não sei dizer ao certo quando assim, eu comecei a pensar, eu quero ser escritora. Porque eu sempre gostei muito de escrever, fazer redações na escola, participei de alguns concursos e com isso, com o tempo, foi aflorando. Eu acho que foi mais a questão do que eu sentia. Eu gostava de mergulhar num universo totalmente criado por uma pessoa e me sentir ali. Isso é muito bacana. E aí, quando eu vinha aquelas ideias na minha cabeça, eu queria tentar trazer isso também para as pessoas. Falar, olha que ideia legal, já pensou se o mundo fosse assim, dessa forma, se acontecesse isso. Então, eu comecei a trazer isso de forma de escrita. Alguns dos autores que eu tenho mais amor, carinho por eles, com certeza é o Pedro Bandeira, que eu acho que foi os livros dele, da coleção Os Caras, que me fizeram realmente assim, me apaixonar por uma série, entendeu? Eu era viciada, eu me sentia uma das personagens e por aí vai. E a outra que é a J.K. Rowling, né, da série do Harry Potter, que eu cresci lendo os livros. Eu comecei a ler o primeiro livro dela, eu acho que tinha acabado de lançar o 4º livro. Então foi o primeiro livro que eu tive aquela expectativa de quando vai ser o lançamento e quando surgiu o filme, quem vão ser os atores. Então toda essa paixão que eu tive na época e ver pessoas assim da minha idade, pessoas até mais velhas que mergulhavam nesse universo, eu falava, gente, eu quero conseguir trazer isso para as pessoas um dia.
uma parte do meu livro que foi o seguinte: eu tinha lançado já o livro Notepad todo. Quando eu lancei ele por uma editora, eu tive que criar uma cena extra, né, para solicitação mesmo da editora para conseguir vender. E aí, quando eu mudei de editora, eu fui criar mais uma cena extra, que são cenas offs. E a cena extra ela foi muito especial para mim porque, assim, eu já tinha escrito o livro, já tinha muita gente já tinha lido o livro, e foi um trabalho que eu fiz na Unicarioca, que era pra gente fazer uma HQ, algo assim, para uma apresentação de APS, né? Eu resolvi perguntei para os meus leitores qual cena do livro que vocês gostariam que eu escrevesse melhor, que eu falasse um pouquinho mais sobre ela, que vocês acham que eu poderia trazer mais para vocês. E eles escolheram uma das cenas, e aí eu fiz HQ com uns amigos meus, a gente tirou foto, fez HQ, e quando eu transformei ele, quando eu mudei de editora, eu transformei ele numa cena. E apesar de ser assim, uma cena final do livro, e ter o trecho que eu mais gostar parecer um grande spoiler, é a primeira cena que a gente tem no livro, ela é essa, então é onde surge a história. Deixa eu pegar aqui. Dando um último beijo de adeus em sua amada, Savannah a ajeitou sobre a cama e a cobriu. Não podia salvar Amélia, mas podia salvar a lembrança viva de Amélia, e não descansaria até cumprir seu juramento. Então, pensar em um livro que tenha marcado na minha vida é bem complicado. Eu tenho vários livros que marcaram várias partes e várias coisas na minha vida que são especiais para mim. Mas talvez sim, o primeiro livro que tenha me marcado mesmo foi A Casa da Floresta, de Marion Zimmer Bradley, e para mim ele é um livro incrível. E ele me marcou porque foi o primeiro livro que eu tinha vontade de ler e ler e ler o tempo todo. E eu amo esse livro de paixão. Para mim é um livro que marcou boa parte da minha vida e foi o livro que talvez tenha me feito entrar mais nesse mundo de fantasia, dessa fantasia meio realista. Porque assim, a gente tem, por exemplo, Harry Potter, que ele é uma fantasia que você tem magia, tem dragões, essas coisas. A Casa da Floresta, ela fala mais sobre uma magia que seria mais fácil de você entender, mais possível presencialmente, assim. Então, esse com certeza foi o livro que me marcou mais, que eu posso falar que não, foi esse, com certeza é A Casa da Floresta. Então, galera, esse é o meu livro, A Corte Feia. Tá vendo aí no Amazon, no Google Play, que é parte de e-books, na Saraiva Online, na Travessa Online. E para vocês saberem mais sobre ele, saber como ele tá, onde vai estar disponível a venda, vocês podem entrar nas minhas redes sociais, que é @mionelefai, e o meu site também é o www.nomeumundo.com, onde você pode falar diretamente comigo, fazer perguntas e ler um pouquinho também sobre as críticas de outros livros.